Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial que eu já vou apresentar para vocês. Antes disso, eu gostaria de me apresentar, caso alguém que esteja assistindo ainda não me conheça. Eu sou a Lac Lobato e eu sou escritora. Eu sou surda adquirida desde os 10 anos de idade. E eu sou usuária do implante coclear bilateral há 10 anos. Na verdade, 11, né? Eu já perdi a noção do tempo. Faz muito tempo que eu sou implantada. Eu, recentemente, eu criei esse quadro, Conversando na Janela, para colocar as pessoas em contato com profissionais de primeira grandeza. São estrelas de primeira grandeza desse assunto, saúde auditiva. E hoje, especialmente, eu estou com uma fono, assim, mega especial, que é a Beatriz Novaes, que ela vai falar pra gente sobre reabilitação auditiva e os desafios do século XXI no desenvolvimento de linguagem de crianças surdas. Beatriz, por favor, se apresente para nós. Olá, que queria agradecer, é um prazer estar aqui. Eu acho que você tem feito um trabalho esclarecedor nas suas lives, nas suas postagens, que eu acho que é um momento em que a informação é muito rápida, né? Se apresente para nós. Desculpa que eu... Pode continuar falando, desculpa. Então, eu trabalho na área há mais de 40 anos, né? Então eu acho que eu vivi a transição de menos tecnologia, pouca tecnologia, média tecnologia e hoje em dia alta tecnologia, não só de amplificação, como também de transmissão sem fio, etc. Também vivi, há 40 anos atrás, uma coisa que era vamos optar se é o surdo Libras ou se é a oralidade, tinham debates, isso também foi mudando, então 40 anos depois eu acho que as questões mudaram muito, a gente tem a tecnologia, a gente tem as leis de inclusão, então eu acho que é mais confortável estar na área da audiologia pediátrica, conseguindo passar para os pais, conseguindo fazer diferença tanto na comunidade surda como nos pais que são ouvintes e querem usar a tecnologia para poder ter oralidade. Então, é muito bom estar aqui. Eu acho que falar para o público leigo, né? Eu como professora na universidade, uma coisa é fazer a formação de alunos, outra coisa é você poder falar para pais, para surdos e, assim, propagar um pouco a perspectiva do conhecimento, que eu acho que tem muitas coisas que, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, acha que é uma adesão ideológica, você falar ou você fazer Libras. E hoje, no século XXI, 2020, isso não cabe mais. Concordo plenamente com você. Até foi por isso que eu quis te chamar. Eu queria que a gente falasse um pouco de todas as possibilidades que estão acessíveis para os pais que descobrem a surdez de um filho, seja na maternidade, seja nos primeiros anos de vida. Mas antes de falar sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. Você trabalha há mais de 40 anos, né? Você trabalhou no DERDIC, com as crianças do DERDIC? Desde sempre. Comecei na Santa Casa, né, com as crianças da Santa Casa, que foi um dos primeiros programas do chamado Audiologia Educacional. E aí, na Audiologia Educacional, a gente foi quando começou a se fazer o diagnóstico nos primeiros anos de vida. Os aparelhos eram de caixinha e era coisa assim, é possível o surdo falar. Então, temos tecnologia para dar acesso. E eu acho que é por isso que radicalizou um pouco naquele momento, existia a palavra oralista, que a gente nem usa mais. Muita gente ainda usa, mas é uma palavra que não cabe, né? Ninguém advoga uma língua. Você pode saber trabalhar para essa língua, mas você não advoga uma língua. Então, desde esse tempo que eu trabalho com criança pequena, desde o aparelho de caixinha até agora os microaparelhos e até agora o implante coclear. Eu pergunto isso porque eu fazia fono numa clínica que era do lado do DERDIC e provavelmente as minhas fonos da adolescência devem conhecê-la. Inclusive, elas foram formadas na PUC, então tá assim, já é uma coisa familiar. Mesmo que eu tenha ido para fono, para a sua clínica muitos anos depois, eu acho que a gente sempre esteve ligadas indiretamente há mais de 30 anos. Eu também acho. A gente se esbarrou, né, Lac? Sim. É que uma hora a gente acaba se esbarrando, né? Eu acho que... É isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que estão os atendimentos durante a pandemia, atualmente?
Hoje em dia dificultou muito, tanto para Libras quanto para o atendimento para a criança que está em terapia de reabilitação auditiva. Dificultou porque para todo o trabalho de comunicação, a interação face a face ela é fundamental. A tecnologia ajuda muito, olha o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, você ter a tela, ter o rosto das pessoas, mas, por exemplo, a gente vê para as crianças que falam e usam, elas têm o microfone sem fio, elas estão tendo aula no computador, mas é muito difícil. Você coloca 10, 20 crianças falando ao mesmo tempo, elas têm reclamado muito de que cansam muito, tem que prestar muita atenção e falta informação de leitura orofacial. Então, essas crianças que falam, elas estão apavoradas de voltar para o presencial de máscara, né? Então, ó, de máscara, a pessoa não vê o rosto e isso torna a comunicação muito difícil. Então, alguém falou, não, mas o professor pode usar uma máscara transparente. Bom, e os colegas, né? Então, se um colega faz um comentário, ele também não vai ver. Libras, lá na DERTIC, a gente está com todos com atendimento à distância, alguns com vídeo, como é uma população de baixa renda, alguns com muita dificuldade de ter vídeo, estão fazendo aula no celular, então você imagina em Libras, você tem que fazer aula numa tela pequenininha, então eu acho assim que os professores têm sido guerreiros para poder fazer isso através da tecnologia, e na questão do oral, as crianças também estão... Isso só diz assim, é difícil não ser uma pessoa que tem todos os sentidos disponíveis a qualquer hora, né? É bastante difícil, quer você seja um usuário de Libras, quer você fale português oral. É certo. Tem sido difícil. Terapia, assim, na parte que a maioria dos meus pacientes pequenos, bebês, né, até 1, 2, 3 anos, 3 anos e meio, assim, eu não tenho feito terapia em vídeo, porque a criança não tem tempo de atenção para uma atividade e aquilo não vai ser transformador. Então, eu tenho usado muito uma técnica que tem sido excelente, que é os pais gravam vídeos ao longo da semana, então me mandam às vezes 2, 3, 10 vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, com situações significativas, e é muito poderoso, porque eu acho que eu estou tendo a oportunidade de analisar e conseguir dar um feedback de momentos do cotidiano que antes é muito difícil você ter isso só na sala, você teria como informação, ter tido a vivência. E para os pais que estão em quarentena também, né? É uma experiência de estar o dia inteiro e estar vendo e estar trabalhando e ao mesmo tempo ali sai, vai fazer uma coisa. Então tem sido uma experiência muito rica. Mas de análise de vídeo, depois a gente marca uma sessão de teleatendimento a partir dos vídeos. Tem que funcionar. Muito obrigada por isso. Então, você acha que no caso de pacientes maiorzinhos, quando a criança já tem 7, 8, 9 anos, esses teleatendimentos já são mais possíveis? São mais possíveis e depende do que, né? Porque hoje, que a gente vai falar depois, aí com o diagnóstico oportuno, lá atrás, desde bebê, as crianças que fazem terapia são aquelas onde ainda restou alguma dificuldade, ou de articulação, ou de processamento auditivo, ou uma dificuldade pedagógica, porque nem sempre, assim como qualquer criança, uma criança surda também pode ter uma dificuldade escolar, também pode ter uma dificuldade de aprendizagem, e aí ela precisa de atendimento. Então, eu acho assim, na modalidade português oral, com tarefas, e quando você está trabalhando uma questão mais assim de linguagem, de língua escrita, eu acho que é possível sim na criança mais velha, num tempo mais reduzido, porque as crianças não aguentam o mesmo tempo que conseguiriam no presencial. Muito obrigada por esse esclarecimento, porque assim, pelo que você falou, as crianças elas chegam a ter alta, né? As crianças implantadas elas conseguem ter alta da terapia depois de uma certinagem. Não só as implantadas, né? As crianças com perda moderada também, as crianças que põem aparelho muito pequenininha, põem aparelho com, hoje em dia, com 2 meses, 3 meses já estão de aparelho. Uma criança que tem perda moderada, que não progride, ela tá, a questão lá, que é assim, o objetivo da tecnologia é dar audibilidade para os sons de fala. A partir de uma certa perda, o aparelho não consegue, ou consegue mal. A criança ouve, mas não ouve de longe. Então, assim, quem não ouve de longe, não ouve bem. Então, essa criança vai ter mais dificuldade. Essas crianças, cada vez mais, estão sendo implantadas. Então, eu diria que mais do que o implante,
é audibilidade para os sons de fala. Então, se eu tenho audibilidade para o som de fala com esses aparelhos também super modernos, digitais, com transmissão de microfone sem fio, o aproveitamento é igual ao implante. Aquele surdo, outro dia eu conversei com um pai surdo, ele falou assim, eu não quero que a minha filha tenha que fazer 3 vezes por semana terapia, aquela coisa assim. Isso não existe mais, porque uma criança com uma perda severa, profunda, ela não faz terapia para falar. Ou ela vai para Libras e ela vai para a escola especial e os pais vão aprender Libras, ou se os pais são surdos fazem Libras, ou ela vai para implante. Aquela terapia desgastante, 3, 4 vezes por semana, isso a gente não vê mais, porque isso ficou fora do tempo. Se eu tenho tecnologia para dar audibilidade, para que eu vou fazer uma criança fazer terapia 5 vezes por semana para aprender a ouvir uma coisa que ela não ouve, né? Então, cada vez mais as crianças têm atendimento espaçado. Então, assim, se vai indo tudo bem, vai ótimo. Às vezes, como qualquer criança, pode ter um distúrbio articulatório, troca a letra, como qualquer criança, surda ou não surda. E aí você tem que intervir. O passo primeiro é ter certeza que seu filho está com um aparelho que é exatamente na programação melhor possível para dar audibilidade para os sons de fala. Se isso não der audibilidade para os sons de fala, você é caso de implantar. Muito obrigada por esse esclarecimento, Bia, novamente, porque assim ainda tem coisas que ainda são confusas na minha cabeça, porque houve muita evolução da reabilitação auditiva, mas para quem não está fazendo reabilitação auditiva, a gente fica com os conceitos um pouco ultrapassados. Aí você vai e comenta, não, essas crianças não fazem mais 4, 5 vezes por semana. É interessante saber disso, porque tem muita gente que, como eu, não tem noção disso. A gente fica meio que parado no tempo. Então é bom ouvir um profissional falando sobre a evolução da reabilitação auditiva e o trabalho da fono. Deixa eu agora fazer as perguntas pelas quais eu trouxe você para falar, porque isso daí foi uma curiosidade à parte. Eu trouxe para você para falar sobre as possibilidades e os desafios do século XXI no desenvolvimento da linguagem da criança surda. Vamos começar pelo básico. A criança ela não passou no teste da orelhinha. E agora? O que os pais devem fazer? E hoje é lei, né? A maioria das crianças fazem o teste da orelhinha para você saber se seu filho tem uma perda, e com 3 meses a gente já sabe qual perda e qual tecnologia é a melhor. Aí eu vou falar de um outro jeito, que não assim, devo ir para Libras ou devo ir para o português. Eu acho que a primeira questão é assim, qual tecnologia e se é possível você ter acesso à língua verbal oral. Se for possível, ótimo. Então, eu tenho que ir por aparelho e fazer toda a reabilitação até você ser um usuário, e aí a pilha tem que estar sempre no lugar, o molde tem que estar trocado, porque, assim, ter o aparelho, né, o SUS concede desde 2002. Então, assim, não é a questão de não ter aparelho. Ter o aparelho é a ponta do iceberg. Assim, tem o aparelho, mas inúmeras vezes, não põe todos os dias, às vezes não tem dinheiro para comprar pilha, às vezes o molde fica pequeno e não dá tempo de fazer outro molde, a criança fica 1 mês sem aparelho. Então, assim, dar audibilidade para poder escolher a oralidade é tão complicado quanto Libras, porque se eu tenho pais surdos e vou para Libras, eu preciso encontrar um ambiente que eu tenha uma comunidade surda, e pais ouvintes dificilmente têm isso, né? Um espaço onde a língua de sinais seja a língua vigente. Então, eu acho que são caminhos difíceis, quer seja para falar, quer seja para ir para Libras, é sempre difícil ser diferente, né, Lá? Que é sempre difícil. E a outra coisa importantíssima é que hoje em dia eu tenho uma grande parte das crianças surdas que elas também têm outros comprometimentos. Por quê? Porque eu tenho muitos prematuros extremos que nasceram aí com seus 700, 800 gramas, e aí uma das coisas que ficaram é perda de audição, e às vezes tem outras demandas de distúrbio de aprendizagem, de um atraso de autismo. E isso é assim, tem que ser tratada como outra criança qualquer. Qual o melhor caminho para uma criança autista? Tem lugares do mundo que você tem propostas de língua de sinais para criança autista ouvinte, né? Então, assim, dizer assim, não, mas tem que ir para Libras, ou tem que ir para o oral. Não, se ele ouve, tem que fazer o mesmo pensamento que você faria para alguém que não tem perda auditiva, porque ter outros comprometimentos implica que eu tenho que ver o todo
e escolher em que língua, em que grupo social, em que grupo de comunidade essa pessoa estaria melhor, em qual língua. Acho que essa é a questão mais apropriada. Nem sempre, por incrível que pareça, nem sempre a surdez é detectada no teste da orelhinha. Muitas vezes porque a perda ela pode ser um pouquinho depois do nascimento, por alguma razão, por medicação, ou até por alguma causa genética que a família não sabe. Se tem algumas formas da família detectar precocemente a possibilidade da criança ter uma perda auditiva que não seja apenas o teste da orelhinha. O que a família deve observar para ver se a criança está evoluindo bem no desenvolvimento de linguagem dela? Essa é uma ótima pergunta, porque apesar do teste da orelhinha estar sendo feito na maior parte das maternidades, ainda não no Brasil como um todo, mas tem muitas crianças que nascem ouvindo ou com uma perda leve, que o teste da orelhinha não pega, e alguns genes da surdez fazem com que essa perda progrida no primeiro ano de vida. Então, antigamente, quando não tinha teste da orelhinha, chegava uma mãe com uma criança que falava assim, eu acho que ela não está ouvindo. E aí você ia fazer o teste, tinha uma perda profunda, e ela falava, tenho certeza que ela ouvia. E você falava, ai, a mãe, né, tinha esperança que ouvisse e tal. Aí você via os vídeos, a criança cantando parabéns, batendo palmas, você fala assim, não, parece que ouvia. E hoje a gente sabe que tem muitos genes que a perda é progressiva, então nasce com uma perdinha leve e vai perdendo ao longo do primeiro e segundo ano de vida. Então não é incomum, é bastante comum. Então, assim, prestar atenção na interação, não é só para a surdez. A criança que olha, que não é que ela responde para quando você chamar, ela puxou o tio. Ela não responde quando a gente chama, só responde quando quer. Se alguém acha que está diferente, sempre vale a pena investigar, né? Às vezes um pediatra que fala assim, não, mas não, eu testei, eu falei atrás, ela virou, tal. Então, assim, hoje em dia os pediatras estão muito mais conscientes de que uma perda leve ou uma perda moderada, você pode não perceber. A criança responde, a 1 metro, ela responde normal, super como um bebê também, olha que interessante. O bebê de perda moderada, enquanto ele não engatinha, ninguém percebe, porque ele está sempre no colo e sempre pertinho, então ele ouve e fala. Na hora que ele começa a engatinhar, parece que aí ele parou de escutar, porque aí ele está a 2, 3 metros, aí o som da fala, que está em torno de uns 65, 70, não é mais suficiente para ele ouvir. Então, acho que prestar atenção e não achar assim, às vezes entre o marido e a mulher, fala assim, não, você tá imagina, ele ouve, eu tenho sempre uma sogra, né, assim, uma avó que vai falar, não, eu acho que imagina, ele tá ótimo. Eu acho que é prestar atenção na interação, não só para surdez, mas para quadros de interação, assim, de fragilidade de crianças pequenas. Se você fizer um diagnóstico precoce, mesmo de uma criança que pode ter algum indicador de espectro autista, se você fizer um diagnóstico precoce, essa criança tem um prognóstico muito melhor. Então, assim, acho que enquanto a criança é pequena, ela é uma esponja de desenvolvimento, né? E o cérebro está pronto para poder sofrer todas as modificações e os progressos para o desenvolvimento fisiológico mesmo, orgânico, não só o desenvolvimento psicossocial, mas também o desenvolvimento do cérebro, né? Do córtex auditivo e do córtex interacional, que são coisas importantíssimas. Tem aqui 2 mães comentando que os filhos... Teve uma mãe que comentou, a Silvia, que o filho dela passou no teste da orelhinha e 1 ano que ele descobriu a perda com 1 ano. E ela acha que foi uma perda progressiva, provavelmente, porque ele passou no teste da orelhinha, mas com 1 ano descobrindo que ele não ouvia. Daí a gente não pode dizer que o teste da orelhinha vai definir 100% de todos os resultados a médio prazo, porque pode ser realmente que a criança tenha alguma perda nesse período, ou existe erro de falso positivo no teste da orelhinha? Depende. O controle do ser no SUS, né? Que a experiência de triagem que eu tenho é do SUS. É para ter o menor número de falso negativo e falso positivo possível. Então, eles têm uma marca de qualidade onde só as pessoas que são contratadas para fazer são as pessoas que têm um índice, têm um padrão mundial de quanto falso positivo ou falso negativo você é aceitável. E os equipamentos, eles são calibrados em torno de 30 a 35 decibéis. Mas, às vezes, a criança tem uma perda de 40 em uma frequência e o equipamento, por ser automático e rápido, ele não capta. E, às vezes, a criança é quase ouvinte. Ela escuta em 25, não escuta em 0, mas ela passou, porque 30 já é bem razoável para pegar a maioria.
e aí tem a perda progressiva. Tanto é que a pessoa sai da maternidade, passou, e embaixo está dizendo, isso não quer dizer, você tem que prestar atenção se a sua criança olha, tal, porque é mais na observação, né? Muito obrigada por essa informação eu não tinha. Fiquei feliz de saber disso, porque muita gente me procura para saber sobre o teste de orelhinha e eu fico até sem saber o que eu devo falar. Eu só peço para a pessoa procurar uma fono com qualquer alteração, porque eu não tenho nem como opinar sobre isso. Mas eu não tinha curiosidade de saber se poderia dar o falso positivo, porque eu já tive alguns amigos que vieram, não passou no teste, e aí o pai me procura desesperado, ele vai precisar de implante. Eu falei, olha, eu não tenho como fazer esse diagnóstico, mas se deu alguma alteração, procura uma fonoaudióloga que ela vai te orientar. E às vezes é um líquido amniótico que fica, né, no canal auditivo, e um mês depois a criança já passa no teste. Mas isso, assim, tanto os hospitais particulares como as maternidades do SUS, eu só conheço o programa da cidade de São Paulo. O índice de falso negativo e positivo é o mínimo permitido pelos padrões mundiais e são excelentes. Então, eu acho assim, existe a chance, lógico, né? Não é zero, é o tamanho da peneira, né? Se você faz uma peneira muito fina, você vai ter um monte de pais desesperados achando que a criança tem perda e ela não tem. Você faz uma peneira muito grossa, passam crianças que deveriam ter ido fazer diagnóstico. Então, a peneira é do tamanho do padrão ouro para você não deixar nenhum pai desesperado e também não deixar passar uma criança que tenha perda. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Uma outra pergunta que me fizeram é o seguinte: uma criança, os pais são surdos, o filho sempre vai ser surdo, ele necessariamente sempre vai ser surdo, ou é uma possibilidade? Depende do que a gente chama da etiologia, da causa, né? Se é uma causa genética, e às vezes de genes que são parecidos, eu posso sim ter o pai e a mãe surdo e ter uma criança surda. Mas dependendo, se os pais, um teve meningite quando era criança, e o outro a mãe teve rubéola na gravidez, ou foi prematuro e tomou remédio ototóxico, não está no gene. Então, eu posso ter pais surdos que vão ter filhos ouvintes. Então, não necessariamente. O pai depende de qual é a causa da surdez de cada um. Porque, às vezes, só um pai é surdo e o outro é ouvinte, mas aquele gene do pai é dominante. Então, ele tem 50% de chance de ter um filho surdo, mesmo que a mãe seja ouvinte. Hoje também, essa é uma outra área que evoluiu muito, a genética. Então, a gente sabe mais para aconselhamento, sabe mais para pessoas se posicionar, e eu acho que sempre é bom. Eu acredito no conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento é uma coisa importante. Eu acho que existe muito desconhecimento por preconceito com relação à questão da surdez. Eu acho que com todas as deficiências, né? Mas no caso da surdez, por ela ser uma deficiência considerada invisível, a desinformação acaba sendo um pouco maior. Porque muitas vezes confundem surdez com falta de atenção da criança, com a criança desatenta, com a criança avoada, com a desinteressada. Mas assim, supondo que a criança não tenha passado um teste de orelhinho, a partir de quantos meses que ela vai ser protetizada, né? Vou colocar um aparelho nela. Olha, o diagnóstico a gente tem conseguido concluir antes dos 3 meses e com 3, 4 meses ela já está de aparelho e já iniciou um processo da chamada reabilitação auditiva. Aí é que está a diferença. Se perguntar se a criança vem para terapia toda semana, um bebê ele pode ir para terapia toda semana e está dormindo toda semana. Então, assim, é muito mais importante os outros 7 dias, os outros 6 dias, mais as outras 23 horas, do que aquela 1 hora que ela passa com o fonoaudiólogo, né? Por que eu estou dizendo isso? A criança, que é a pessoa que vai na terapia uma vez por semana, mas não põe o aparelho, não deixa o molde sempre em dia, não lembra de trocar a pilha, coloca o aparelho só depois que a criança já tomou café. Então, assim, a criança que vai ouvir e vai desenvolver fala através da amplificação, ela tem que usar todo o tempo que ela está acordada. Então, assim, eu dou depois que ela mama, já descansou, vai para a sala. Então, assim, é um mundo esquisito. Na hora que eu mamo, tem gente passando, eu não ouço nada, e depois, quando eu vou para a sala, eu ponho o aparelho. Então, assim, o aparelho não é uma coisa que você põe. Na hora que você decide que você quer formar córtex auditivo, que essa criança tem uma perda que ela ouve com o aparelho, tudo. Então, ela tem que escutar sempre, né? Então, a consistência é mais importante, às vezes, do que você pensar que é a terapia. Você pode fazer muita terapia, se as outras 23 horas
você não tem uma atitude assim de ser uma criança que conversa, que troca ideia, que você mostra as coisas, que você fala sobre as coisas, que você fala sobre vocabulário, que você ensina música, não é a terapia que vai fazer a diferença, né? Eu diria que é muito mais uma coisa centrada na família. Muito difícil hoje também lá, porque muitas crianças estão indo para o berçário por uma realidade óbvia dos pais na força de trabalho, e aí, em termos de ambiente acústico, os berçários, a educação infantil, assim, para os bem pequenininhos, ele é um ambiente de muito ruído, onde eu tenho menos interação de um a um, então eu tenho aí questões para pensar, como que a gente resolve esses 2 primeiros anos de vida. Há países em que a licença maternidade são 2 anos, até que a criança passe desses primeiros 2 anos, que são muito fundamentais para o desenvolvimento. Ou seja, você está repetindo que todas as formas têm falado na live aqui que a participação da família é o ponto-chave na reabilitação auditiva, né? Que a fono sozinha ela não consegue fazer nenhum milagre. É preciso todo um comprometimento da família, que como você está falando aqui, nem sempre é tão possível ser adequado como precisaria ser, que é o caso da criança que ela vai para a maternidade, para o berçário com 4, 5 meses. Eu tenho amigas que voltaram a trabalhar quando o bebê tinha 5 meses e ele foi para o berçário. Aí fica a condição, tem que vai estimular esse bebê nas 8, às vezes 10 horas que ele fica no berçário. A questão é que também é uma palavra que eu não tenho usado muito, eu procuro me patrulhar para não usar, que é a questão da palavra estimulação. Porque parece que a pessoa precisa ser estimulada, que a família precisa estimular, ou o berçário precisa estimular. Você pensar em estimular, assim, um estimula e o outro é estimulado. E que a criança precisa, principalmente os bebês, é troca. Precisa trocar, precisa ser estimulada e responder. A partir do que ela responde, o adulto faz de volta. E isso da criança adulto nos primeiros 2, 3 anos de vida é fundamental. Não é para o desenvolvimento auditivo, não é para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento da sua subjetividade, ele no mundo, e também a linguagem, né? Mas assim, a linguagem, você pensar que a linguagem é o que coordena tudo isso, você pensa que uma criança que não tem uma interação de troca, ou que tem muito pouco uma interação de troca, passa a ser um problema. Eu vou aproveitar para emendar a outra pergunta, que tem a ver com esse negócio de troca. Eu vou substituir o termo, já que eu descobri que eu estou usando o termo errado também. Essa troca da criança, essa interação de troca, né? Quando os pais são surdos e eles dizem libras, e eles querem implantar o filho, como que fica o desenvolvimento da linguagem da criança? Então, é excelente essa pergunta, porque também eu estou sempre trazendo a discussão para a questão da língua. É a mesma coisa se perguntar, quase todas as pessoas e quase todos os países hoje estão criando filhos bilíngues. Porque se você sabe mais que uma língua, abre a sua vida para muito mais. Então, não é assim, Libras e português. É Libras, português, inglês, língua de sinais americana. Então, assim, você quer que o seu filho tenha a maior independência possível pelo número de línguas que ele sabe. Então, tem crianças que o pai chega e fala assim, não, mas ele pode entrar numa escola bilíngue, de inglês e português? Assim, ele pode, com todas as coisas guardadas, que ele tenha todas as competências, independente da surdez. Aí na Libras é a mesma coisa. Eu vejo que na comunidade surda tem uma ideia antiga de que se for para falar vai ter que fazer terapia, etc. E hoje não é assim. Se a criança tem audibilidade, ela muda de uma língua para outra com muita facilidade. Né? Então, ela pode estar de implante, ouvindo, conversando com outras pessoas que falam, mas a interação de Libras vai estar garantida, porque se os pais são surdos e usam Libras, eu tenho isso como primeira língua, fácil. Aí ela vai desenvolvendo e está ouvindo tudo e convive com pessoas ouvintes e vai falar também. A questão que ficou até uns 20 anos atrás, assim, mas aí ele não vai pertencer à comunidade. Eu acho difícil você falar em comunidade e língua como sinônimos. Eu acho que não são sinônimos. Eu acho que a comunidade é importante hoje. Acho que talvez tenha sido mais importante, porque sem a comunidade eu não tenho a manutenção da língua. Eu acho que a guerra e a luta do pessoal de sinais foi super importante e é importante para eu ter a tradução no cinema, para eu ter a tradução no teatro, no jornal.
é muito importante para a língua estar viva, mas ser só ela, e eu não achar que é esquisito uma criança surda de pais surdos também aprender a falar, aí você está dizendo assim, não é uma língua e essa uma língua vai dar conta. Nenhuma família faz isso, todas as famílias estão querendo pelo menos 2 línguas, ou português e inglês, eu diria assim, se são pais surdos, eles podem querer Libras e português, essa criança pode querer aprender inglês e fazer um intercâmbio, né? Eu acho que depende do contexto. O que para mim, ainda é estranho achar que só Libras. Se os pais são surdos, Libras já é a primeira língua, e é óbvio. E a criança faz sinal com 7 meses, então é uma coisa linda de ver. Mas isso quer dizer que se eu puser implante e ela também for falar, eu vou estar prejudicando? Eu não consigo ver assim. Agora, como eu também não sou surda, eu não sei dizer para você se sou eu que tenho uma ideia que não é correta. Mas eu não consigo ver assim, eu consigo ver como independência. Se a pessoa tem 2 línguas, eu não acho que ela se sente menos pertencimento à comunidade da sua família. Eu acho que não, né? Com certeza. E tanto é que quando os pais são ouvinte e a criança ela precisa de Libras, por alguma razão, ou a família decide, a família também tem que aprender Libras para falar com ela. Você não acha que não deve ser só a criança surda que aprenda Libras e a família não? Porque a gente também acontece de pais ouvintes colocarem a criança para aprender Libras e não aprenderem. Então não existe uma troca verdadeira entre os pais e a criança. Voltei para a interação, né? Não adianta eu orientar, porque enquanto é pequenininha, a mãe vai lá, aprende as cores, um vocabulário, outro, mas assim que a criança decola em Libras, a família não tem tempo. Dificilmente ela vai ser fluente em Libras. A criança é muito mais rapidamente fluente se ela está numa escola de Libras do que a sua família ouvintes que trabalham o dia inteiro, podem fazer um curso no sábado, mas se não tiver uma imersão na comunidade, não vão ser fluentes. Então, por isso que eu digo, é igualmente difícil. Quer seja o caminho da oralidade ou da Libras, é difícil ser diferente. É difícil. Você falou que, além de ser invisível, é uma deficiência que impacta na comunicação. E a comunicação, nesse século XX, foi hipervalorizada. Então, a pessoa que se comunica bem, ela é valorizada. Né? Então, eu acho que no sentido de uma maior divulgação da Libras e ela ser aceita como uma língua que eu tenho que dar acesso para quem a usa, foi uma grande vitória. O que eu não consigo ter uma empatia é que, para uma criança que é filho de pais surdos, só Libras é o melhor caminho. Mas eu não sou surda, eu não sei dizer por quê, né? Porque eu acho que se ele tiver Libras e também falar, ele ganha uma independência para poder circular nos 2 mundos, né? Concordo. Agora vamos falar de implante coclear um pouco, tá? O que eu gostaria de saber também, porque da mesma forma que é importante a gente abordar a Libras, também é importante que a gente abordar o implante. Para a gente saber, assim, quais os prazos esperados para a gente saber se o implante está funcionando. Aliás, o que significa resultado do implante, porque alguns pais ainda estão na fase inicial e ainda estão confusos em relação a isso. Isso é uma pergunta super boa, porque no Brasil, o fonoaudiólogo, ele é fonoaudiólogo, ele faz a parte de linguagem, ele também faz a parte de audiologia. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa que está fazendo a parte de habilitação de linguagem, nem sempre ela conhece as questões da audiologia. Então, essa interação entre quem faz a reabilitação e quem faz os mapeamentos ou a programação do aparelho, mesma coisa, você tem que ver se a parte tecnológica está no limite do melhor que tem que ser. Por que eu estou dizendo isso? Antes você tinha 2, 3 grupos que faziam implante dentro das universidades. Agora o implante está totalmente, tem todos os convênios, tem quase todos os estados do Brasil. Então, por um implante, que os otorrinos não me ouçam, mas qualquer otorrino bom, doutor Orozinho, sempre fala assim, pôr um implante é fácil, você faz a cirurgia se você é um bom cirurgião e depois mapear, encontrar o melhor mapa, dar audibilidade para todas as frequências. Não é fácil. Então, esse acompanhamento da parte para ter certeza que é a mesma coisa para o aparelho, eu estou na tecnologia no máximo possível. Se eu não estou no máximo possível, não adianta eu fazer terapia para essa criança 6 vezes por semana
se ela está ouvindo em 45, ela está ouvindo baixo. E se eu sou fono, eu posso ficar achando que ele é muito distraído, que ele gosta de brincar e não presta atenção. Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ver é quanto de audibilidade que esse implante conseguiu dar para essa criança. Para daí eu ver se o caminho é esse mesmo e quais as metas. Porque a gente vê, às vezes, revendo casos que essa criança está em terapia há muito tempo e parece que não vai, mas, na verdade, ela está ouvindo mal. Então, assim, por que ela está ouvindo mal? Porque vai ver que no dia que mapeou, ficou, ou a mãe não mudou o programa, sei lá, qualquer variável. Então, a lição de casa principal é assim, para eu ter oralidade, eu tenho que ter audibilidade. Então, um bom programa, uma programação de aparelho com verificação, um bom mapa com verificação para você ver se está trabalhando na melhor audibilidade e uma medida de quantas horas por dia essa criança está usando. Porque não adianta fazer 5 vezes por semana de terapia se a criança não põe o implante 12 horas por dia, se essa criança ela não tem interação com outra pessoa, né? Então, assim, ou se esse mapa está baixo. E aí, né? Às vezes não é possível, uma criança teve meningite, eu posso ter muito fibrose, então ela nunca vai ouvir mais que 45, 50. Então, eu sei que para essa criança eu preciso muita leitura labial. Né? Porque ela ouve baixo. Então, eu acho que o diagnóstico audiológico linguístico, assim, qual é o máximo possível? Estou no máximo possível? Se você tem certeza que você está no máximo possível, aí é uma terapia de linguagem. Algumas crianças têm mais dificuldade, como qualquer outra criança. Pode ter uma questão de aprendizagem, uma questão de atenção, qualquer criança pode, né? Mas o principal é que o que a gente vê é que, às vezes, não é que ele tem mais dificuldade. Para mim, eu não consigo entrar numa sala de terapia para avaliar a linguagem de uma criança, se ela está implantada, sem pôr na cabine e ver onde está o limiar. Porque senão eu estou no escuro. Eu não sei se ele ouve direito. Ah, não, mas ele ouve, a gente chama, ele ouve. Pode ouvir só vogal. Então, se não está ouvindo as consoantes, como é que eu quero que ele fale consoante? Então, assim, ter certeza qual é o nível de audibilidade é o ponto de partida. Aí sim, algumas crianças vão ter dificuldade. E aí a gente vai ter que fazer um trabalho um pouco mais intenso, né? Acho que o que determina quanto e qual velocidade depende muito mais do todo da criança, né, do que do implante em si. Mas, infelizmente, a gente ainda vê que, assim, você a criança vem, está de implante, faz 1 ano, mas não está no melhor possível para aquela tecnologia. Aí, na hora que você põe no melhor possível, ela começa a falar. Isso depende da interação da equipe de implante com a equipe que vai fazer a terapia de linguagem. Uma fonoaudióloga aqui, a Rubia Carton. Desculpe que eu tenho dislexia, tá? Eu leio as coisas ao contrário. Ela fez uma pergunta, que é exatamente o que eu queria perguntar. Ela fez um comentário que já aconteceu de pais, de crianças com ASE ou com implante coclear, relatarem que procuraram atendimento com fono e depois de um tempo eles descobriram que aquele profissional não tinha experiência em reabilitação auditiva e desenvolvimento de linguagem. E aí, essa pergunta que ela está fazendo é exatamente a que eu gostaria de saber. É importante que a criança implantada ou usuário de ASE, ela faça fono com uma fono especializada em implante, ou pelo menos especializada em reabilitação auditiva? Que pergunta difícil. Olha a pergunta. Assim, qual foi esse posicionamento no mundo que criou-se essa palavra reabilitação auditiva, que antigamente, nos anos 60, a gente chamava de audiologia educacional? É por quê? Porque o componente áudio é muito importante. Se você me perguntar assim, quem você prefere treinar? Uma pessoa que é só audiologia, você vai treinar para ser um terapeuta de linguagem, ou você prefere treinar um ótimo terapeuta de linguagem para ter os parâmetros da audiologia? Eu acho que é mais fácil quem quer ser terapeuta de linguagem fazer a formação para não ter perigo, como a gente já viu 1000 vezes, criança que está em terapia há 1 ano, a fono está colocando fonema e a criança tem uma perda moderada. Claro que você coloca fonema, você põe a criança a 1 metro de você e dá terapia, você ensina a falar os sons que ela não ouve, e a fono não perceber. Então, assim, eu acho que é uma ótima pergunta, porque, assim, não quer dizer que não, tem que ser alguém que fez formação e fez especialização. A importância principal é, assim, é uma terapia de linguagem. Só que
se eu não tiver o ingrediente da audiologia, pode passar desapercebido uma criança que está escutando em 40, e se ela estivesse escutando em 25, ela estaria falando, só que em 40 ela só aprende na terapia. Então, a resposta é alguma formação específica, sim. Agora, se você está num lugar, a gente já aconteceu 1000 vezes, está numa cidade que você tem uma ótima fono, é muito fácil fazer ela se interessar para dizer, olha, o ponto de partida entrou pela sua sala, se você não vê se o aparelho está funcionando, se está com pilha, se o molde não está obstruído, você não está dando terapia de linguagem, que a pessoa pode não estar escutando o que você está falando, né? Então, sabe por quê? Principalmente quem é mais antigo, antigamente o surdo ouvia mal. Você tinha um monte de criança de perda profunda ou de perda severa fazendo terapia oral. Isso não tem mais. A criança que está em terapia oral, ela ouve, ou de aparelho ou de implante. Não é uma criança que você precise esforçar muito para ela aprender a ouvir. Tem uma mãe perguntando como que a mãe pode observar se o mapa que a fono fez está adequado ou não para a criança. Mas isso porque no momento em que o mapa é feito, que a gente sai da consulta, não dá para ter certeza de nada. O que ela pode observar no dia a dia para se ter certeza que esse mapeamento ele ficou adequado ou se ela deveria voltar para fazer uma nova? Dá para ter certeza, porque quando você sai em geral, depois do mapeamento, ou lá no mapeamento, ou no acompanhamento audiológico, você faz os limiares em campo, porque você tem que saber enquanto ela está escutando. Porque se é uma mãe que sai com a certeza que essa criança está escutando em 25, você não fica na dúvida e nem a criança. Pega uma criança de 1 ano e meio, você não sabe se ela está ouvindo. Ela levanta os olhos porque caiu alguma coisa. Você vai pensar, será que ela ouviu? Se você sabe que ela ouviu, ela levanta os olhos, você vai dizer assim, eu também ouvi, acho que foi papai que chegou. Então, a mãe precisa ter certeza. Então, para sair do mapeamento e saber, enquanto ela está escutando, e está escutando em todas as frequências, ela escuta as consoantes ou ainda falta? Vai ser no próximo mapeamento. Ela escuta de longe? Quanto longe? Isso, quem faz o mapa, te dá essa informação, porque aí você tem certeza e você confirma para a criança. É muito mais importante confirmar sempre para a criança do que a criança, porque ela não tem certeza, ela nunca ouviu. Então, assim, se ela escuta um gato, ela vai desviar o olho do brinquedo, mas se você tem certeza, porque a fono te disse, ela está escutando em 25, escuta tudo, você fala assim, foi o gato. Se você não sabe se ela ouviu, você vai falar para o seu marido assim, será que ela ouviu? Então, assim, se você desconfia, imagina ela, que está aprendendo a ouvir e nem sua mãe tem certeza que você ouviu, né? Então, eu acho que é mais por aí. Sim, eu acho que a equipe que mapeia ou faz na hora ou outra fono faz os limiares em cabine para poder dizer para os pais, ele está escutando tudo. Ele está escutando, mas, por enquanto, só de perto. Então, você tem um parâmetro para conversar de perto, para mostrar sons de perto. Eu acho que é muito importante a certeza dos pais de que, sim, existe audição. Olha, Bia, eu sei que eu tenho alguns programas, eu tenho 4 programas, né? Só que alguns programas eu ouço muito melhor e os outros, porque depende de como foram feitos, eu me adapto melhor ao mapa. O meu marido consegue saber em que mapa que eu tô, pelo tempo que eu demoro para responder. Ele fala, você tá no mapa errado, você não tá me respondendo. Ele consegue perceber isso, é uma coisa engraçada. Eu imagino que se meu marido, que é adulto, consegue perceber isso, uma mãe atenta também consegue perceber que tem alguma alteração no mapa. Mas será que se a mãe fizer os sons de Ling em casa, eles não podem ajudar o teste de Ling? Não, depende de que altura ela fala e que distância. E a pessoa vai falar, mas eu nunca tenho certeza, porque ele sempre levanta. A certeza não é no teste, porque a criança pequena não vai virar sempre. Então, você tem que ter certeza, porque alguém testou e viu e falou, sim, ela escuta tudo. Porque quando você tem certeza, se a criança não responde, você vai lá e vê se a bateria acabou. Porque você sabe que ela ouve, né? O que eu acho que é perverso é deixar os pais, assim, meio sem saber se será que ouviu, será que não ouviu, vamos fazer de novo, porque aí quanto mais incerteza os pais têm, mais a criança também fica insegura se aquilo que ela está sentindo é som. E não falar demais, né? Às vezes a ansiedade faz com que você faça muita pergunta, ou fale muito, e isso às vezes sai pela culatra, né? Acaba sendo o contrário, fazer muita pergunta é típico de você, como você conversa com uma criança que fala pouco. Você enche ela de perguntas. Se vocês se gravarem, os pais que estão escutando, se você se gravar, pai de criança pequena,
Quando a criança não é muito responsiva, 60% do que você fala é pergunta, porque aquela aflição de completar, às vezes o silêncio, deixar a criança falar primeiro, repetir o que ela fala, não precisa ter pressa, né? A troca é soberana, muito mais do que pergunta e resposta, pergunta e resposta. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. Eu vou fazer só porque já a pessoa tinha me mandado. Ela me perguntou de novo aqui: como descobrir se o desenvolvimento auditivo está correto? Eu entendi essa pergunta e achei uma pergunta excelente. Assim, se você tem uma criança ouvinte que tem ceceio, que fala fim, e você está na porta da escola e você fala assim: nossa, meu filho está fazendo fono faz 6 meses, 1 ano, e não melhora essa língua. Vem a outra mãe e fala assim: ah, imagina, vai na minha fono, porque em 3 meses essa língua foi para dentro, etc. Você ousa dizer sobre progresso de uma coisa que tem alta, né? O ponto de chegada é muito bem estabelecido, é parar de ter o sintoma. No caso do desenvolvimento de linguagem, você tem o que a gente chama de desvio padrão, que é assim, uma variação entre as crianças muito grande. Então, não necessariamente uma criança que está demorando mais para falar, ela é uma criança que vai falar menos. Depende, porque para as crianças pequenas eu estou falando isso, a compreensão, cada dia a criança vai aprendendo mais palavras do vocabulário, mais palavras. A fala não é assim, cada dia mais uma palavra. A fala é por explosão, né? Se eu perguntar para sua mãe assim, para qualquer pessoa, com que idade que ele começou a falar? Ah, nossa, ele falou com uns 3 anos. Aí eu me lembro, com 1 ano e 10 já falava. Por que a mãe lembra de uma idade? Qualquer mãe de qualquer cultura. Porque a fala é por explosão. De repente, a criança começa a falar. Mas a compreensão não. A compreensão, ela vai dia a dia, cada vez mais, aumentando mais vocábulos, mais vocábulos. Então, para você ter um parâmetro do desenvolvimento, não está posto na fala. Nos primeiros 2 anos de vida, está muito mais posto no que ela entende do que no que ela fala. E depois ela tem a explosão. A criança que é repetidora, que fica repetindo tudo que você fala, você faz uma pergunta, ela responde, você balbucia, ela responde, ela mais facilmente vai ter todos os fonemas, porque ela é repetidora, quer seja surda, quer seja ouvinte. Mas se por sorte ela é surda e ela é repetidora, rapidamente ela vai fazer a explosão e aí você tem a criança que começa a falar. A gente tem tirado o ênfase da fala, porque às vezes parece que falar é o sintoma maior que o desenvolvimento está correto. Os primeiros 2 anos de vida, a compreensão é muito mais uma baliza de desenvolvimento do que a fala em si. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para você. Eu não sei se é uma fono que deve responder isso, mas eu vou fazer porque é uma pergunta que apareceu mais de uma vez. Tá tendo muito diagnóstico de surdez por crianças por citomegalovírus gestacional. Tem aparecido muitos casos. E aí eles estão perguntando se a criança que tem o citomegalovírus congênito, ela apresenta mais dificuldade no processo de fala. Se isso é comum. Essa é uma pergunta excelente e uma pergunta de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, não existe vacina para citomegalo. E citomegalo na gravidez, e você ter surdez por citomegalo, é muito, muito comum. No mundo inteiro, muito mais comum do que deveria ser. Em geral, dependendo do momento da gravidez, a criança tem questões neurológicas muito importantes. E eles têm alguns antivirais que eles fazem até na maternidade, mas muitas vezes não segura o vírus. É um vírus como o da herpes, aquele que ele volta, né? Ele se reativa. Então, muitas crianças de citomegalo, né, que os pais têm citomegalo, às vezes são ouvintes, com 4 anos aparece uma perda, e depois essa perda progride, outras ficam com aquela perda estável há muito tempo, mas cada vez que o vírus ativa, sim, pode ter uma perda progressiva. Existe uma campanha enorme para você trabalhar em vacina, mas eu não sei exatamente por quê, aí nós estamos nessa coisa da indústria farmacêutica, mas é uma coisa que tem uma campanha de pais de várias crianças com paralisia cerebral, etc., deveria ter uma vacina para citomegalos, mas sim, às vezes a criança nasce ouvinte, tem os retrovirais, muitas vezes a criança não apresenta nada, ela só tem que ser acompanhada, e às vezes lá na frente, com 5, 6, 7 anos, pode o vírus ativar e causar uma perda progressiva. É um problema de saúde pública e que tem sido dado na pauta ultimamente. Ótima pergunta.
Tem uma mãe fazendo uma pergunta, que ela é a Daniela, ela mora no Canadá. E ela falou o seguinte: a minha filha tem 8 anos e nasceu prematura extrema de 24 semanas. Né? E ela é implantada bilateral há 7 anos e ela sinaliza. Mas ela fala muito pouco. E como eles estão morando no Canadá há 1 ano, e ela queria saber o seguinte: a fala da filha dela não está se desenvolvendo, ela está se comunicando pela língua americana de sinais. O que eles podem fazer para estimular que a criança também fale? Não fique só na língua de sinais. Então, ela deve saber isso, que eu vou dizer assim, no prematuro extremo, o que a gente tem? Mesmo a criança que não tem perda de audição, às vezes ela tem um distúrbio de linguagem importante, mesmo sem perda de audição. Então, o que o implante faz é dar audibilidade, então a fala chega. Agora, como é o processamento e como essa fala chega no córtex para ela poder usar isso como um código, como uma língua, aí depende da criança. Mesmo crianças ouvintes prematuros extremos, você tem quadros onde a criança, às vezes, no sinal, ela vai melhor. Então, assim, se no sinal, provavelmente o processamento de uma língua espaço-visual, como a língua de sinais, para ela o processamento foi mais fácil. Então, se ela já tem acesso a uma língua, se é provável, possível, eu acho que se ela for exposta e se ela tiver audibilidade, pode ser como segunda língua, mas o que ela fez foi mais do que correto. A criança precisa ter uma língua, né? Eu acho que você privar, você perguntou isso, a resposta ficou pela metade, né? Pais ouvintes, onde a criança tem o nervo atrofiado, ou tem de um lado, ou não tem cóclea, ou tem alguma questão de processamento mais alto, eu fico insistindo, e se eu não conseguir que ela fale, aí eu vou para Libras, isso também é antigo, não é coisa do século XXI. A criança, onde a audibilidade ou o caminho para a audibilidade está prejudicado, a Libras é uma opção instantânea, super difícil para pais ouvintes, porque você tem que entrar num outro mundo, né? E muito difícil você ficar fluente. Enquanto a criança tem 1, 2, 3 anos, é fácil. Depois que ela decola, é a mesma coisa que você não falar bem a língua do seu filho. É dificílimo, é um conflito, mas ela está no caminho certíssimo. Agora, se eu te disser assim, provavelmente é possível, é provável, depende do quadro como um todo, né? Que outros comprometimentos mais altos ela ficou, que pode dificultar a fala, talvez na parte de engramas motores para a fala, que não teve prejuízo para a parte de sinais com as mãos. Então, depende, mas ter tido Libras como primeira língua é um ponto de partida. Existe uma pergunta que eu quero fazer específica da Libras, porque assim é muito comum as pessoas terem uma ideia de que se a criança precisou de Libras, necessariamente significa que o implante fracassou. Não é nem se eu falo fracassou é uma palavra feia, desculpa. É a verdade que o implante não fez o papel que ele deveria fazer. E eu acho que os pais podem encarar que o implante é para ouvir e que a Libras é para a criança se comunicar. Mas assim, como que você enxerga isso? Com a criança precisar de Libras e os pais se sentirem com aquela sensação de que eles não fizeram o suficiente, que é o caso dessa mãe, aparentemente. Tem muitas vezes que o implante, você tem audibilidade ótima em 25, mas o processamento, a maneira como aquele som que a criança consegue processar alto, né, no seu córtex, não é suficiente ou está demorando muito. Aí, antigamente, e por isso que nessa época, 40 anos atrás, era assim, o oralista ficava tentando que ele falasse até 5, 6 anos, por isso que todas as crianças que iam para sinal eram as crianças que tinham fracassado em Libras. Isso hoje não existe, né? Não existe. Por quê? A gente não fala, eu vejo Libras como língua, né? Os dois trazem comunicação, mas os dois são língua. Então, não é ir para Libras, é assim, o português oral está difícil. E Libras pode ter um acesso mais fácil. Essa criança vai ter uma língua, portanto, vai ter uma possibilidade de constituir a sua subjetividade e provavelmente um acesso maior à língua portuguesa escrita. Dá tempo de eu ficar esperando. A criança que vai falar, mesmo que ela vá para Libras, se o implante continuar funcionando, usado o dia inteiro, um trabalho oral, a Libras não vai atrapalhar. Se ela precisou de uma outra língua mais fácil para ela processar, eu acho que é uma decisão tomada em conjunto, mas não é um fracasso. É porque naquela modalidade
de língua demoraria tanto, e ela tem que se desenvolver afetivamente, cerebralmente, cognitivamente, e a língua portuguesa oral não está dando conta. Então, assim, eu vou ficar represando os outros movimentos da criança de interação, de subjetividade, porque ela está demorando para aprender o português. Então, eu vejo a indicação da Libras muito mais quando a língua portuguesa, ela até vai falar, só que está demorando porque ela tem outras questões para processar esse sinal, mesmo ele estando muito bom. Então, aí eu acho que a Libras... O problema nosso, né, lá, que a gente também não pode deixar de dizer, não é assim, a Libras, então tem uma escola ali. Então, vai ali que tem uma escola. Tem cidade que não tem região que não tem. Então, é uma opção difícil, porque operacionalmente, a escola especial de Libras também, elas não são muitas. São Paulo que tem as municipais, tem a DERDIC, tem o Santa Terezinha, tem o Rio Branco. Então, você tem algumas, em algumas regiões, e se os pais vão escolher uma, às vezes eles têm que mudar para aquele lugar. Então, não é que eu tenha essa opção assim, né? E a outra coisa que eu acho importante, não é nem da pergunta, que eu acho bem importante, é assim, que escola que você vai pôr o seu filho? Pensa no seu filho ouvinte. Você vai pôr ele numa escola em que você compartilhe a sua cultura, são pessoas que os outros pais tenham a ver com você. Então, essa escola que você vai escolher. Quando é o filho surdo, que escola você vai escolher? Né? Então, se são pais surdos e a criança fala tudo, que escola eu vou escolher? Uma escola especial de surdo ou uma escola de ouvinte? Então, depende qual escola que é mais compatível com você, não é se é de surdo ou se não é. Então, se a criança usa Libras, então ela vai estar 1000 vezes melhor numa escola especial para surdo, em Libras, uma escola bilíngue, 1000 vezes mais do que estar com o intérprete sozinho numa escola onde ela é a única pessoa que faz Libras com o seu intérprete. Então, eu acho que a inserção na escola, ela depende de qual comunidade, qual cidade, o que eu tenho disponível, e não tem muito, infelizmente, a gente não tem muito, é um problema social gigante. Então, eu acho que também, falar da opção é fácil, né? Onde eu tenho a opção e onde eu não tenho. E uma outra pergunta, em relação à preocupação dos pais com a qualidade da voz da criança para ela não ter sotaque. Tem muitos pais que querem que a criança ela não apresente nenhuma característica típica de surdo, para poder esconder a surdez. O que você acha dessa preocupação de fazer uma voz de ouvinte? Eu acho que é natural, né? Assim, natural. Se o seu filho vai falar, que ele fale bem, né? Qual o prognóstico? Mesma coisa. Lição de casa. Estou no melhor que a tecnologia pode oferecer? O que a gente tem visto é quando a criança não tem outros comprometimentos e a tecnologia está perfeita desde a inserção do eletrodo, desde o mapeamento, desde a programação do aparelho, desde o molde para aquele aparelho. Na hora que a tecnologia está perfeita, a gente chama isso de lição de casa. Isso não é o terapeuta. Isso eu tenho que ter. Para trabalhar oral, eu tenho que ter. Porque eu posso ter uma voz mais aguda, mais grave, e de repente eu tenho uma questão no mapa que eu poderia mudar. Então, assim, a confiança e a relação do terapeuta com a equipe que mapeia, ela é muito, muito importante. Porque tem cidades que não tem ninguém especializado, então vai ter que ser alguém que goste de audiologia para saber que está no melhor. Aí, as crianças que têm começado assim com o curso implante com 1 ano, 1 ano e meio, a voz, de modo geral, tem sido muito boa, com pouco sotaque. É porque também é a conotação, né? Historicamente, em outras gerações, a conotação do surdo que foi reabilitado para aprender a falar, mesmo não ouvindo bem, e não tinha como, porque o jeito que eu falo bem é o jeito que eu me escuto. Aí eu posso monitorar qual a qualidade da minha voz. Então, assim, é mais eu diria mais um estigma, né? Assim, daquele surdo que aprendeu a falar, só como ele não se ouve, ele tem um sotaque. Mas dessa geração de agora, implantado com 1 ano, cada vez menos. E a gente percebia que antigamente os pais tinham uma questão de olhar para a nossa voz e falar: nossa, eu não quero que o meu filho fale igual você.
Embora hoje em dia já tenha mudado isso, já tem muitos pais que falam, aí eu espero que o meu filho fale tão bem quanto você, e eu falo, não, ele vai falar muito melhor, gente, porque ele vai ter uma audição melhor do que a minha, então ele vai chegar muito mais longe. Mas eu entendo também a questão da preocupação com a estética da voz, mas como você colocou, tudo vai ser reflexo do quanto a criança estiver ouvindo e do quanto o mapa esteja bom e adequado para que ela consiga se ouvir. Eu acho que essa é uma dúvida que alguns pais têm, que é bom ouvir de uma profissional. Como é que eles podem lidar Mas e fazer diagnóstico, né? Eu posso fazer um comentário, Lac? Então, assim, eu atendi uma vez um menino de 36 anos, que era diretor de um banco, muito bem sucedido, usava um aparelho perda moderada, tinha fala ótima, e aí ele estava lá para ver se tinha alguma outra tecnologia interessante e tal, e estava com a esposa. E aí ele falou, não, porque eu estou querendo uma coisa, às vezes em reunião, para mim é super difícil, porque eu não entendo se tem muita gente falando, para mim é super difícil. Isso um menino que falava 3 línguas, então assim, um caso estrela. Aí a mulher dele fala assim, eu falei, não, porque ó, ser surdo é difícil, você vai ter que se adaptar, colocar alguém mais perto, você lê, ele fala assim, se alguém lê o relatório uma vez, eu tenho que ler 3, porque é mais difícil para mim acompanhar uma conversa numa reunião. Eu falei, ser surdo é bem difícil. Ele falou, nossa, é muito difícil ser surdo. Vira a esposa dele e fala assim, mas você não é surdo. Ele tira os aparelhos e fala assim, eu não ouço nada do que você está falando sem aparelho. E o aparelho melhora, mas ele não é perfeito. Então, assim, eu sou surdo. Então, hoje, a gente fala surdo com muito menos preconceito. E lá atrás, há 40 anos atrás, a primeira aula do curso de audioeducacional era a diferença entre surdo e deficiente auditivo. Então, assim, eu acho que ainda carrega um preconceito grande, mas hoje, desde os pequenininhos que podem falar, tem implante, escuta tudo, ele se diz surdo, e é bem mais confortável você se dizer surdo, porque a inclusão pressupõe isso. Antes era a integração. Eu corrijo você e você vai estar no ambiente de ouvinte. A inclusão fez o contrário. Assim, as escolas, a sociedade, as artes vão ter que fazer a parte delas, e você vai até onde dá, porque não é para todo mundo que isso fica perfeito, e o equipamento tecnológico, por mais maravilhoso que seja, não é perfeito. Ruído e distância são, você deve saber isso. Entra numa festa, todo mundo falando ao mesmo tempo, é muito difícil. Bia, eu vou te agradecer porque a gente ficou uma hora passou voando, eu nem tive tempo de ler muitas perguntas aqui, porque a nossa conversa está muito interessante. Eu não consigo nem te interromper, porque é tão interessante o contexto do que você está falando que a gente fica só ouvindo. É uma efeito que profissionais de primeira grandeza têm, é que a gente quer ouvir, a gente não quer interromper. E realmente passou muito rápido. Eu te agradeço muito pela sua disponibilidade de falar sobre um assunto tão interessante, que é a necessidade de você permitir que a comunicação aconteça da maneira que for possível. Que o mais importante é que a gente consiga se comunicar. Eu acho que todo mundo tem essa necessidade de falar, de ouvir, de entender. Na verdade, de ouvir no sentido de escutar, de poder escutar o outro, de poder ser escutado. Eu acho que o caminho que permitir que isso aconteça, ele é um caminho válido e ele vale a pena, não acho a pena. Isso mesmo, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, Lac, pela oportunidade. Pessoal, obrigada porque vocês que assistiram e até a próxima live. Então, ótimo sábado para vocês. Beijinhos sonoros.